prezados alunos, estamos aqui para mais essa videoaula. A gente vai estar falando aí do tema de revisão, então a gente vai fazer uma revisão básica aí sobre juros simples e juros compostos. Eu preparei uma aula diferente lá na apresentação no Prezi para ficar mais fácil a interpretação e entendimento aí dos conteúdos que a gente já trabalhou aí nas outras videoaulas e para revisar e fixar os conteúdos. Perfeito? Bora lá? Nessa aula de revisão, a gente vai falar sobre juros, juros simples e juros compostos, igual a gente já viu em outras videoaulas, só que aqui a gente está utilizando o Prezi para ficar mais fácil o entendimento. Então, qual que é a primeira regra de matemática financeira? A gente nunca deve somar valores em datas diferentes. Primeiro, a gente começa a falar, se a gente fosse comprar um smartphone em 10 vezes de 99, 10 vezes 99 vai dar 999 nosso smartphone. Então, ele é valor à vista é 999, pode pagar em 10 vezes sem juros, correto? Só que você chega e fala, olha, não, mas se eu pagar no dinheiro? Ah, se você for pagar no dinheiro, tem um descontinho, a gente consegue fazer um descontinho. Então, existe juros nessa operação a prazo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente soma esses valores. É o mesmo que acontece quando a gente vai comprar um carro zero com taxa zero. Na verdade, não é zero porque tem algumas taxas que a gente paga nesse momento inicial aqui, certo? É comum a gente fazer alguns erros, inclusive eu já fiz algumas nas minhas videoaulas, né? Temos aqui um canal de YouTube muito famoso, né? Que comete um erro também quando ele soma os valores das prestações. Então, a gente não pode somar esses valores das prestações. Se a gente pegar esse valor aqui e calcular o valor futuro, a gente vai ver que lá na frente a gente vai pagar um valor muito maior do que esse que está falando aqui, certo? Quando a gente fala de inflação, a gente tem que tomar bastante cuidado também, porque quando a gente fala de inflação, vamos supor, por exemplo, a gente tem 100 mais 10%, 110, né? 100 mais 390 dá 490. Então, quanto que acumulou? 490 é o nosso valor da inflação. Cuidado, porque começou com 100, né? Tem que tomar cuidado com esses valores, principalmente quando passa de 100. Qual que é a inflação acumulada? Quando a gente fala de inflação acumulada, é juros sobre juros, mas a gente vai errar. Normalmente, a gente vai acabar errando, porque a gente vai pegar 2 mais 4 mais 3, 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Qual que é a inflação acumulada? 9. Não é, porque a inflação acumulada é juros sobre juros. Vai ser sempre um valor maior do que a somatória. Então, vai ser maior do que 9, certo? Vai ser maior do que esse 9,3 que está aqui. Em juros simples, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é de não utilizar o módulo financeiro da HP. A gente sempre tem que fazer com essas fórmulas que estão aqui. Os juros, a gente até poderia calcular pela HP, mas existem algumas regras básicas, umas condicionantes que acabam levando a gente a cometer alguns erros. Temos que tomar cuidado em juros simples, porque juros simples, o valor dos juros é calculado sobre esse capital no momento zero. Então, se a gente pegar uma taxa de 24% ao ano, dividir por 12, a nossa taxa mensal é de 2% ao mês. Simplesmente assim, porque o valor ele é constante dos juros, sempre sobre o capital. Qual que é o meu capital? Meu capital é 100. Qual que é o valor dos juros? 2%. Qual que é o juros acumulado? É 2, certo? O meu valor futuro, 102. Qual que seria o valor presente do período 1, do início? 102. Eu vou calcular 2% sobre 102? Não, vou calcular 2% sobre 100, juros acumulados, 2 mais 2. Depois, no período 2, meu valor presente 104. Eu vou calcular 2% sobre 104? Não, eu vou calcular sobre o valor presente do momento zero, meu capital. Então, não vai alterar o valor dos juros. Isso permite que a gente faça a regra de 3 simples. Se o meu juros é 2 e é 12 períodos, 2 vezes 12 dá 24. Então, o valor futuro vai ser 124. Esse é o nosso valor futuro. Em juros compostos não é assim, porque se a gente pegar 24 e dividir por 2, né, por 12, vai ser 2, mas juros compostos é juros sobre juros. Então, normalmente esse valor dá um valor menor ao mês, né? Para que no final seja igual. Se a gente for ver como é que funciona, 24% ao ano, transformando juros compostos ao mês, vai ser 1,8088. O nosso capital é de 100,
O nosso juro sobre essa taxa vai dar esse valor futuro no final do período 1. Início do período 1, a gente tem o nosso valor presente. Juros mais o capital vai dar esse valor presente, vai ser esse valor de juros sobre juros, que vai ser o nosso valor futuro. E assim sucessivamente. A gente vai ver que o valor futuro vai aumentando, né? Que os juros vai aumentando ao passar do tempo, em comparação com o juros simples. Então, é juros sobre juros, sempre vai aumentar. Veja que terminou no mesmo 124, certo? Então, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de juros simples, a gente pode simplesmente usar a regra de 3 para poder fazer essas contas. Tem que tomar cuidado, principalmente quem tem uma cabeça boa para matemática, que a gente vai utilizar bastante essas contas em juros simples e depois, na hora que chegar em juros compostos, e vai tentar fazer também. Cuidado que não pode, que é juros sobre juros. Em juros compostos, a gente trabalha com HP, porque é muito mais fácil a gente trabalhar com HP, porque a gente trabalha mais financeiro do que matemática, que é o objetivo, a gente aprender a parte financeira. E com isso permite a gente trabalhar mais exercício, mais conceito, mais conteúdo, é mais rápido do que a gente ficar trabalhando com as fórmulas. Logicamente que se trabalhando com as fórmulas também está correto, não tem problema algum. O nosso S é o valor futuro, o nosso C é o nosso capital, o valor presente, certo? Algumas vezes a gente vai ter que usar essa fórmula aqui para calcular o período, já vou falar. Se a gente quiser utilizar as fórmulas, pode utilizar as fórmulas, né? Por exemplo, igual nesse caso aqui, 1.200 de valor presente, o 1.311 de valor futuro, né? Que está aqui. A gente pode utilizar para fazer o cálculo na fórmula, não tem problema, pode utilizar. Só que a gente tem que ter um conhecimento maior de matemática. Veja que está trabalhando com função exponencial aqui, né? Com módulo exponencial, não função, mas módulo exponencial aqui. Então, isso a gente pode errar uma digitação, a chance de erro é maior e o tempo para resolver a questão é maior. Com HP, a gente resolve muito mais rápido e fica bem mais prático para a gente poder trabalhar. Na HP não precisa, não tem uma ordem para digitar. O importante é que o valor que a gente está calculando seja o último valor a ser digitado, a última função a ser digitada. Logicamente que a HP sempre trabalha com fluxo inverso. Uma vez você investe para depois receber. Se você recebe, depois você tem que pagar. Um empréstimo, por exemplo, certo? Períodos e taxa diferente. A gente tem que ter isso aqui em mente, esses dados em mente. Porque quando a gente vai trabalhar na HP ou mesmo em outros exercícios, né? O período, o N, e a taxa tem que estar na mesma equivalência, na mesma unidade. Se for 30 dias, é um mês, e assim sucessivamente. Tem que tomar cuidado, tem que guardar esses valores aqui. Se a minha taxa bimestre e dias não bateu, eu tenho que fazer os dois ficar no mesmo. Ou eu transformo a minha taxa ao dia para resolver, ou eu transformo os meus dias em bimestre. Só que tem que tomar cuidado quando a gente trabalha, divide o N. Porque HP, quando tem números fracionários, 1,5, 2,5, 3,5, ela trabalha com juros simples para essa parte que está aqui, né? Porque a HP já vem de outros países que trabalha dessa forma. Do Brasil, não. Aqui é juros compostos. Então, para a gente trabalhar com esses juros compostos, a gente coloca esse Czinho aqui no visor da HP, que é o STOEX. Aí a gente pode dividir o período, que é bem mais fácil do que dividir a taxa. Na próxima sessão, a gente vai aprender a dividir a taxa. Para calcular o período N na HP, tem que tomar um cuidadinho também. Porque lá, o que acontece? Eles vão retornar o valor inteiro para poder chegar nesse valor futuro que está aqui. Então, a gente está saindo de 1.000 para chegar em 4.150 e 3% ao ano. Se a gente utilizar HP para calcular, ela vai retornar o próximo valor inteiro. Seria o período completo. Se a gente quer calcular o período exato, né, que seria a capitalização diária, então como é que a gente faria? Né? A gente teria que transformar a taxa ao dia, a gente vai ver na próxima sessão, certo? A gente vai ver na próxima sessão transformar a taxa ao dia, e aí a gente calcula o período em dia. Achando o período em dia, divide pelo número de meses, a gente vai chegar no resultado ao ano, que é 48,1, certo? Se a gente não quiser fazer desse jeito e quiser utilizar a fórmula, né? Quiser utilizar a fórmula diretamente, a gente simplesmente vai dividir o valor presente pelo valor futuro, vai achar o GLN lá na nossa HP12, né? A HP já vai armazenar esse valor que está aqui.
a taxa mais o I, sempre na forma unitária quando a gente usa a fórmula, né? Então, 1 enter 03 mais 103, a gente faz o G, o LN, HP já armazena o primeiro dado, ou em 42, esse outro dado já está armazenado, que é resultado, a gente simplesmente divide e vai chegar no mesmo resultado. Com relação ao imposto de renda, cuidado, porque o imposto de renda ele é sempre sobre o rendimento. O rendimento é o valor futuro menos o valor presente. Então, quando pede para a gente calcular a taxa bruta, a gente acha o nosso valor futuro, tira o nosso imposto de renda, a gente vai chegar nesse valor futuro líquido, a gente tem um novo fluxo de caixa e faz a conta novamente. Lembrando que a nossa taxa líquida sempre tem que ser menor do que a nossa taxa bruta, porque está sendo descontado o imposto de renda, certo? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, foi muito legal estar aqui com vocês, certo? Até mais, grande abraço, bons estudos, obrigado!